Como estudar a governança de TI para concursos públicos? Eu lancei uma enquete nas redes sociais e vi que era unânime que as pessoas não gostavam ou tinham certa dificuldade em governança de TI. Basicamente porque talvez não entenda muito bem a importância ou não entende nem o que é governança de TI, o que deixa de ser, se ela vai ser útil para a tua vida como programador, como analista de sistemas, como analista de redes, como analista de banco de dados, não importa. Qual a importância disso, né? Qual a importância das práticas de governança de TI para a vida do programador, para a vida do pessoal do serviço público de maneira geral? Assim, como os programadores, como os profissionais de TI não entendem essa importância, dificilmente eles vão enxergar relevância nisso daí, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria isso, definir, colocar na cabeça o que é a governança de TI, e depois colocar na cabeça os frameworks de governança, né, que caem em concurso, que é o COBIT, ITIL, o PMBOK, né? Então, eu acredito que nesse vídeo eu queria pelo menos falar um pouco sobre a importância e dar assim, um roadmap de como você deve começar a estudar. Eu acho que muita gente já quer pegar os livros de governança e sair decorando tudo. E, na verdade, eu acho que o essencial é você aprender o que cada um faz. Qual é o papel de cada um dos frameworks. Eu acho que esse daí é o mais importante agora. E você precisa aprender uns conceitos-chave de cada um desses frameworks, principalmente do ITIL, COBIT e PMBOK. Os outros, esse BOK, BABOK, DEMBOK, essas bases de conhecimento aí da vida, se você aprender ITIL, COBIT e PMBOK, por osmose você vai conseguir absorver melhor os outros, porque basicamente eles seguem a mesma estrutura, né, e a mesma lógica assim, para aprendizado e para memorização, apesar de fazerem coisas distintas. Se eu fosse começar hoje do zero, eu começaria com a ITIL, tá? Aprender bem gerenciamento de serviço de TI. Porque desses frameworks todos, eu acredito que a ITIL é a mais próxima aos profissionais de TI. Principalmente quem é da área de suporte, quem é da área de central de serviços, quem é da área de infraestrutura, enxerga melhor, né, essa parte aí de gerenciamento de serviços, né? Então, eu sugiro você começar com ITIL, tá? Beleza, vou estudar ITIL. O que eu tenho que aprender? Basicamente, você tem que aprender o que é serviço. Depois que você aprender o que é serviço, aprenda o que é gerenciamento de serviços. Para depois você aprender o que é valor e cocriação de valor. Esse conceito cocriação de valor é muito importante. Ele foi incorporado na última versão aí da ITIL. Então eu sugiro fortemente que você aprenda bem esse conceito de cocriação de valor, valor e cocriação de valor. Depois aprenda bem os princípios da ITIL e aprenda o CVS e o SVS, tá? O CVS e o SVS são super importantes. Depois disso, né, você vai aprendendo os elementos do CVS, do SVS, você vai decorar as práticas. As práticas, elas são divididas em 3 áreas, tá? Aí o que eu sugiro você fazer? No mínimo, você aprende o nome das práticas e saber dizer em qual prática ela se encaixa na sua área, né? Qual é eu dou uma prática e você vai dizer a área dessa prática. Isso daí é campeão de concurso, tá? E tem muitas ferramentas aí na internet que auxiliam na memorização dessas práticas, né? Sugiro você dar uma consultada aí no Google que você vai achar. Acho que eu vou pesquisar aqui para vocês colocar o link aqui embaixo. Se eu não coloquei o link, dá uma googlada que tem vários aplicativos aí que fazem esse trabalho aí para ajudar na memorização. Enfim, eu sugiro você aprender bem essa parte da ITIL. Aí você vai passar para o COBIT, tá? O COBIT já é um pouco mais complexo.
do que a ITIL, tá? Só que eu acho, e o COBIT, na verdade, eu acho ele até mais complexo que o PMBOK, só que o PMBOK, como é muito grande, então eu deixaria por último. E, além disso, como é para gerenciamento de projetos, e a maioria dos profissionais de TI, eles acabam trabalhando com projetos, então o projeto é algo que está sempre na vida do profissional de TI, né? Tanto na área de desenvolvimento quanto na área de infraestrutura, então talvez seja algo mais palatável. Mas eu sugiro você pegar logo o COBIT, porque você já teve uma introdução de conceitos, por exemplo, do que é governança lá na ITIL, já dá uma pincelada do que seria a governança de TI. Daí você vai para o COBIT 2019 e lá você vai ver os conceitos de governança de TI. Você vai ver o conceito também de valor, né? Ele dá um conceito bem legal, né? Que o valor, ele se divide em 3 categorias, né? A geração de valor se divide em 3 categorias, que seria a geração de benefícios, diminuição de riscos e diminuição de custos. Ou seja, você somando essas 3 coisas, se você entregar, na verdade, uma dessas 3 coisas, você está gerando valor aí para o seu cliente, para a sua organização, para o governo. Então, além disso, é interessante você aprender bem sobre os domínios, APO, BAE, DSS, MEA e ADM. Você saber dizer que esse domínio, ele pertence, ele é um domínio de governança ou é um domínio de gestão. Saber a diferença de gestão e de governança. Aí você já tem uns conceitos, né, bem basilares para entender bem o framework, né? Além disso, é interessante também você aprender os princípios do COBIT, como é que funcionam os componentes do COBIT. Aí sim você vai ter um arcabouço bem legal, né, para estudar com afinco o framework, né, para pegar o framework e lê-lo por completo. Mas eu acho interessante você pegar esses conceitos basilares, né, para depois realmente você querer decorar as coisas, né, que estão lá dentro, né? Primeiramente, entenda isso. Por quê? Porque entendendo esses conceitos, você já vai começar a acertar pelo menos assim uns 60%, 70% das questões, com os conceitos e a lógica, né, por detrás aí do framework. E por último, não menos importante, o PMBOK, né? Agora o PMBOK tá vindo a versão 8, né? Ainda vai voltar a questão dos processos, né? Mas por enquanto que está caindo é o 7. Então, o que eu sugiro, né? Do 7, decorar os domínios, decorar os princípios, principalmente aprenda bem sobre tailoring, né? Tailoring é um conceito que eles dedicaram um capítulo específico só para o tailoring. Então, eu sugiro vocês aprenderem bem a diferença do 6 para o 7. O 6 ele é um framework mais processualista, né? E já o 7 ele é um framework principiológico. O 8 promete ser um framework menos prescritivo, mas não sei se ele vai cumprir essa promessa, né? Enfim, o 8 ele já vai trazer de volta, né, os processos. Então, aprendam bem o que é princípio, o que é processo, isso daí é interessante. Do 6, né, que ainda tem muitas provas que cobram o 6, é interessante você ter o conceito de PMO, o conceito de projeto, a diferença de projeto e produto, de operação, né, saber o que é um portfólio, saber o que é um programa, né, saber conceituar projeto, saber conceituar projeto é interessante, né? As fases do projeto, o ciclo do projeto, saber as ferramentas, né? Por exemplo, o Ishikawa é interessante, você saber o que é. Saber também a ferramenta PERT, né? Do caminho cálculo, saber fazer o cálculo do caminho crítico. Isso daí são questões assim bem pontuais de ferramentas que cai bastante, né, em prova, porque assim tem um nome, né, comercial legal, né? O que é o Ishikawa, né? O que é o PERT, o que é o caminho crítico, calcule o caminho crítico, assim como assim envolve uma continha básica assim, de padeiro, vamos dizer,
eles gostam de cobrar, né? Que é para pegar o aluno desprevenido, né? Cobram um cálculo, eu não sei nem para onde vai esse cálculo, e é muito tranquilo. E assim, gente, o PMBOK, ele serve para gerenciamento de projetos. A ATIO, gerenciamento de serviços. O COBIT, para governança de TI, para controle, né? Para governança de TI. O objetivo dele é alinhamento dos objetivos estratégicos da organização com a TI, né? Alinhar a TI ao negócio. Então, assim, tu resumir em pequenas frases o que cada um faz, né? O que cada um dos frameworks faz. Depois pegar esses conceitos basilares de cada um deles. Aí você vai começar a ter um norte, vai começar a explodir mais um pouco a sua cabeça, tá bom? Mas assim, o que eu quero passar para vocês é que a governança é super importante, porque ela abrange tanto a parte estratégica, quanto a parte tática e a parte operacional, que a maioria de nós trabalhamos, tá bom? A governança, ela vai entregar, você tendo conhecimento de governança, você inclusive vai conseguir cobrar melhor o seu próprio chefe, né? Você vai conseguir dar números para o seu chefe, você vai conseguir dizer em quanto tempo você consegue desenvolver um sistema, quantas pessoas você precisa para ajudar a desenvolver esse sistema, quais recursos você precisa, qual é o prazo que você precisa. A governança, ela te auxilia na construção de indicadores. Então, ela auxilia você, né? Se a sua organização ela tiver governança, você vai trabalhar menos, tá bom? Você vai trabalhar menos, você vai trabalhar com métricas. Você não vai precisar ficar trabalhando sábado porque teu chefe não calculou direito as horas que precisava para entregar um projeto. E você não aceitou esse número mágico que foi cantado aí na sua cabeça, tá bom? Então, assim, são algumas dicas, tá? Eu vou esmiuçar cada um deles, não vai ser uma aula, né? Mas também vai ser eu vou fazer um roadmap de cada um dos frameworks, tá? Em próximos vídeos aí. Não sei se vai ser exatamente o próximo, mas eu queria muito falar sobre governança, porque é uma área que eu atuo, e uma área que eu gosto muito, e eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade. Então eu queria que você, se você gostou, né, desse vídeo, eu queria que você desse um like, tá? Compartilhasse com seus amigos, principalmente os amigos que têm dificuldade na matéria governança de TI. Eu queria que você comentasse aqui embaixo qual é o framework que você quer que eu priorize, o PMBOK, ATIO, o COBIT, DMBOK, CBOK, o BABOK, qualquer um dos frameworks aí que você queira que eu fale, que eu vou falar aqui, tá bom? Então, meus amigos, espero que tenha ajudado vocês. Forte abraço e tudo de bom sempre.